Fala galera, tudo certo? Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre hidrostática, tá? Então nós vamos agora mudar um pouco o foco, nós vamos estar falando agora basicamente sobre líquidos e gases, né? Chamados fluidos ou fluidos, se assim preferir, em equilíbrio basicamente. Futuramente falaremos também sobre a parte sobre hidrodinâmica, né? Mas inicialmente falando sobre hidrostática, falando sobre esses corpos que estão em equilíbrio, nós precisamos conhecer aí alguns poucos detalhes que são detalhes básicos, né? Que são extremamente importantes dentro dos conceitos da hidrostática. Quando depois nós falaremos sobre força de empuxo, falaremos sobre a pressão, né? Princípio de Pascal, enfim, diversos assuntos dentro da hidrostática. O primeiro deles, um dos mais importantes, é o conceito de densidade, muito importante também para a parte de química, né? Nós vamos ver aqui algumas poucas diferenças entre densidade e densidade absoluta, o que é de verdade que nós temos que mostrar as poucas diferenças entre essas grandezas. Então o primeiro conceito que nós vamos estar tratando a partir de agora dentro do conceito de hidrostática é exatamente essa ideia que envolve a densidade, tá? Muito importante isso daqui. Então nós vamos falar aí de fluidos ou fluidos em equilíbrio. Se nós estamos falando desses materiais em equilíbrio, seja ele um líquido ou seja ele um gás, independentemente, o primeiro conceito extremamente importante que nós temos é o conceito de densidade absoluta. Ou também pode aparecer com o termo massa específica. Vamos colocar aqui, ó, massa específica do material. Então esse é o primeiro conceito que nós vamos estar tratando em hidrostática, né? Um dos conceitos visto e bastante importante, principalmente para o pessoal que está no primeiro ano do ensino médio, né? Mas também, claro, para você que vai estar fazendo uma prova como a do Enem. O Enem sempre aparece esse tipo de pergunta. Para os vestibulares também fazem vários questionamentos sobre esse conceito de densidade absoluta. Bom, quando nós estamos falando sobre densidade absoluta ou massa específica, primeiro detalhe, porque isso é uma propriedade considerada como propriedade específica do material. Neto, que tipo de propriedade além da específica existe? Existe a propriedade considerada como propriedade geral. Por exemplo, se nós pensarmos aí em diferentes corpos, todos apresentam uma massa. Isso é uma propriedade geral. Qualquer corpo pode ter uma cor, né? Pode ter ali um brilho, um aroma, né? Então essas propriedades são propriedades gerais da matéria. Um volume ocupado, uma determinada temperatura. Agora, quando nós falamos sobre propriedades específicas da matéria, nós estamos diferenciando os materiais. Por exemplo, se nós dissermos, ou se você, numa determinada questão, se depara com um material que apresenta um ponto de fusão equivalente a 0 grau Celsius. Bom, você vai automaticamente fazer referência à substância água. Se nós pegarmos um ponto de ebulição, né, um ponto de vapor equivalente a 100 graus Celsius, opa, é a substância água. Então isso é uma propriedade considerada como propriedade específica, característica de diferenciar o material. Nós temos algumas propriedades bastante específicas para cada substância. Uma delas é a densidade do material, densidade absoluta ou massa específica. Então isso daqui é uma propriedade, esta densidade absoluta é uma propriedade específica do material, ou da substância, se assim preferir. Além de ser considerado como uma propriedade específica do material, a densidade absoluta ou a massa específica deste material, ela vai ser válida exclusivamente para corpos considerados como corpos maciços, ou, se assim preferir, corpos compactos. Eu não posso ter, portanto, para definir essa propriedade específica da substância, espaços vazios. Os corpos devem ser considerados como maciços ou então um corpo tratado como um corpo compacto, tá? Sem, em momento algum, espaço vazio. Como nós vamos falar normalmente de fluidos líquidos, né? Basicamente, na sua grande maioria envolvendo líquidos, né? Nós vamos estar pensando, bom, então esse corpo é de fato um corpo maciço, um corpo compacto. Além disso, essa densidade absoluta ou massa específica, ela pode ser representada por diversas simbologias. Uma bastante comum é a utilização dessa letra grega μ.
E essa densidade absoluta ela é dada como a razão da massa pelo volume da substância. É assim que nós, portanto, definimos como sendo esta grandeza massa específica do material. Em alguns casos pode aparecer como D e em outros ainda pode aparecer com essa letra grega Rho, tá? Pode estar aparecendo desta forma. Nós vamos considerar a partir de agora através dessa letra grega Mi, para indicar, portanto, essa propriedade específica do material. Não vamos estar utilizando Rho, não. Apesar de alguns vestibulares trazerem essa letra grega Rho como sendo também a massa específica do material. Esta massa específica, então, representada por essa letra grega Mi, considerada assim como a massa específica do material, ou a sua densidade absoluta, ela apresenta duas unidades básicas de medida. Uma delas, tá? É a unidade adotada ou utilizada, melhor dizendo, no sistema usual, dado como grama por centímetro cúbico. Essa é uma das unidades bastante comuns para serem observadas. Outra, muito importante, a unidade adotada no sistema internacional de unidades, é a grandeza quilograma por metro cúbico. Então isso daqui é apenas duas das unidades que vão ser comuns de estarem aparecendo nos vestibulares ou nas provas futuras que vocês encontrarão pela frente. Grama por centímetro cúbico, adotada no sistema usual de unidades, e esta, a unidade adotada no sistema internacional de unidades, o quilograma por metro cúbico. Para nós, efetivamente, a grandeza que nos interessa está aqui, que é o quilograma por metro cúbico. Mas pode aparecer também quilograma por litro, tá? Pode aparecer em gramas por ml, enfim. É uma grandeza que vai ser a razão de uma massa para a substância em função do volume da mesma. E já já nós vamos ver o fator de proporção ou de conversão de uma unidade para outra. Além disso, uma segunda grandeza que nós teremos é a grandeza representada pela letra M, que representa a massa da substância, a massa do material envolvido, tá? Eu vou colocar a partir de agora apenas estas duas unidades, ou vai ser medida em gramas, ou será medida em quilogramas. E ainda temos a grandeza V, representando para nós o volume do material, o volume ocupado pela substância. Bom, se nós vamos ter essa razão entre essas duas grandezas, essa densidade, onde esse volume é centímetro cúbico ou metro cúbico como unidade, né? Essa grandeza, muitas vezes, ela pode ser comparada, vamos pensar dessa forma, de uma maneira muito grosseira, não é exatamente assim, mas o material que é um material mais denso, normalmente nós podemos pensar no material que é um pouquinho mais pesado, né? Que tem mais massa. Na verdade, não confundam massa com massa específica, tá? A massa de um material, obviamente, ela pode ocupar aí qualquer tipo de valor dependendo da dimensão desse objeto. Já a massa específica é esta razão. Então, cada substância tem uma massa específica diferente, uma massa específica, né, para cada tipo de material envolvido. Então, se você pensar assim, olha, eu tenho uma substância como, por exemplo, a substância água. A substância água, ela tem uma densidade absoluta de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma por litro, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Isto indica que, independentemente do volume, esta densidade absoluta é a mesma para a substância água nas mesmas condições, né? Nas mesmas condições, nós vamos ter sempre absolutamente este mesmo valor de massa específica para a substância água. Agora, claro, isso obviamente indica que ela pode ter 1 quilograma, pode ter 1 grama, pode ter 1000 quilogramas, dependendo do volume ocupado por esse corpo. Então não confundir massa específica com a massa da substância, ok? Bom, as unidades de medida para essa grandeza. Nós podemos medir a grandeza em gramas por centímetro cúbico, ou também podemos medir essa grandeza em quilogramas por metro cúbico. Para transformar de uma para outra, para nós fazermos a transformação disto para isto ou disto para isto, basta você lembrar do seguinte. Quando nós tivermos a grandeza medida em gramas por centímetro cúbico e eu quero transformar para quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar este valor por 10 a terceira. Multiplica-se por 1000, multiplica-se por 1000. Então, 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo que 1000 quilogramas por metro cúbico. O inverso também é válido. Ao invés de multiplicarmos, eu posso dividir. Exato.
Ou você divide por 1000, ou você multiplica este termo por 10 a menos 3, que é o mesmo que estarmos dividindo essa grandeza por 1000. Assim nós conseguimos transformar do sistema usual, bastante recorrente, para o sistema internacional de unidades, tá certo? Então essas são as duas grandezas, ou as duas unidades mais comuns que podem estar aparecendo para vocês em qualquer tipo de prova. Então, por exemplo, a densidade absoluta de uma substância como a substância água. A densidade absoluta da substância água é de 1 grama por centímetro cúbico. Que isto ainda corresponde a 1 quilograma por litro. Ou ainda, se preferir, 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então essas são algumas unidades, alguns valores para a massa específica, para a densidade absoluta da substância água. Bastante atenção, hein? Quanto maior for, obviamente, a massa da substância, mais volume ela ocupa, devido a ter o mesmo valor da densidade sob as mesmas condições, tá? Então, quanto maior a massa, é porque eu tenho maior volume ocupado por esse material. É exatamente isso que nós temos para compararmos essa densidade absoluta para essa substância considerada como uma substância água, ok? Obviamente, outros materiais, como por exemplo, o óleo. O óleo é uma substância que ele passa a ter uma densidade diferente dessa densidade absoluta da substância água. É muito comum você imaginar em relação a este material, né? Quando nós comparamos água com óleo, muitas vezes você equivocadamente acha que o óleo é mais denso do que a água. O óleo não é mais denso do que a água. Você tem que lembrar de um conceito bem básico, tá? Toda vez, isso já é visto lá na parte de termologia, né? Isso é estudado na parte de termologia, onde nós temos lá um material menos denso, como é o caso de um ar quente ou de um material aquecido, que ele tende a subir. O material mais frio, ele tende a descer. Isso tem a ver com a densidade da substância, isso tem relação com a densidade da substância. Então lá em correntes de convecção é tratado exatamente dessa forma. Olha, o ar quente sobe porque é menos denso, o ar frio desce porque ele é mais denso. Tá certo? Assim como o magma, né, logo abaixo das placas tectônicas, para que ocorra um choque entre essas placas, ele faz o mesmo princípio, o mesmo tipo de movimento. O material menos denso, que é o magma aquecido, ele sobe, o material que é o magma frio, ele tende a descer, dando origem à formação das chamadas correntes ou células de convecção. Então, o conceito de densidade ele faz exatamente referência a esse tipo de ponto, ou a esse tipo de característica de propriedade, né? Materiais mais densos tendem a descer. Por que o material mais denso? Porque, grosseiramente dizendo, não é exatamente assim, mas grosseiramente dizendo, seria um material mais pesado, tá? Então, o material mais pesado tende a ficar embaixo, o material mais leve tende a ficar em cima. Essa é a ideia básica que você tem que lembrar a respeito da densidade absoluta. Bom, voltando para o exemplo da água e do óleo. Quando nós misturamos água com óleo, a água, ela é automaticamente mais densa do que o óleo. Por isso que ela fica embaixo. O óleo, como é menos denso, ele fica em cima. Se você tiver essa curiosidade, faça na sua casa. Pega um pouquinho de água dentro de um copo e joga óleo para você ver qual dos dois materiais fica em cima, qual material fica embaixo. A água vai ficar embaixo, o óleo automaticamente se deposita em cima por ser menos denso, tá certo? Ô Neto, mas quando eu pego nos dois materiais, aí você pode estar confundindo com a viscosidade do material. Quanto à densidade, o óleo é menos denso. Se você pegar um exemplo bem simples, um recipiente contendo exatamente 1 litro. Um recipiente de 1 litro, quando preenchido com água, se você colocar isso na balança, 1 litro de água vai te fornecer exatamente 1 quilograma. Se você fizer essa comparação com o óleo, a densidade do óleo é de mais ou menos, tá, aproximadamente 0,8 quilogramas por litro. Ou seja, se você pegar o mesmo 1 litro deste recipiente e preencher ao invés de água agora com óleo e colocar sobre uma balança, isso vai te dar apenas 800 gramas, caracterizando que necessariamente o óleo é menos denso do que a substância água. Então, para o mesmo volume, nós teremos massas diferentes das diferentes substâncias. Se você pega, por exemplo, mercúrio, 1 litro de mercúrio te dá aproximadamente uma massa de 13,6 quilogramas. Olha lá, hein? Uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico, então em 1 litro de mercúrio nós temos 13,6
quilogramas. O ferro tem a sua densidade, o ouro tem uma outra densidade, platina, cada tipo de material vai apresentar, portanto, para nós uma densidade diferente, tá certo? Então lembrando que os materiais mais densos tendem a ficar embaixo, os materiais menos densos tendem a ficar em cima, tá? Então a substância água, ela é mais densa do que o óleo, a substância água é mais densa do que o óleo. Consequentemente, pensando nesse aspecto, nesse conceito, eu ainda poderia dizer para vocês o seguinte, só para para frisar esse tipo de informação, tá? Quando o material é mais denso, vamos pensar desta forma, um material mais denso. Se o material é considerado como material mais denso, ele tem uma tendência natural de fazer o quê? De descer. Ele tem uma tendência natural de se acomodar onde? Embaixo, tá certo? Ele tende a ficar acomodado embaixo. Em compensação, quando nós estivermos falando de um material que é menos denso, para o material menos denso, ele tem uma tendência natural de subir, ou seja, ficar depositado numa mistura sempre na região superior. Ele sempre tende a ficar em cima quando nós estivermos tratando dessa substância. Então, bastante atenção a esse tipo de detalhe. O material mais denso, sempre embaixo, sempre embaixo. Material menos denso, sempre em cima, tá certo? O mais denso fica embaixo, o menos denso automaticamente tem uma tendência de ficar em cima. Consequentemente, quando nós estamos tratando desse conceito de densidade, então é importante você notar densidade absoluta ou massa específica para essa substância, que materiais que dentro de um mesmo volume possuem massas diferentes, o material que apresentar uma massa maior, for mais massivo, automaticamente tem maior densidade. Materiais com menos massa, né, materiais menos massivos, automaticamente passam a ter menor densidade, tá? Então, as densidades dos diferentes materiais, obviamente, não é necessário que você decore, não é necessário que você saiba os valores das mesmas, são constantes e eles te fornecem nos exercícios. Agora, existe um segundo ponto, um segundo conceito envolvendo a densidade, que é bastante importante para a gente estar diferenciando. Isso daqui é apenas conhecida como a densidade, não mais densidade absoluta, hein? Não é mais tratado como uma densidade absoluta. Agora é apenas a densidade do material. Essa densidade, ela é uma propriedade geral do material. Isso daqui é tratado como uma propriedade, não mais específica, mas sim uma propriedade geral de cada material. Lembrando-se do seguinte, qualquer material, qualquer corpo apresenta uma dada densidade, maior ou menor, né? Agora, obviamente, existe uma diferença da densidade absoluta para a densidade. A densidade absoluta, por ser uma propriedade específica, nós tratávamos de corpos maciços, corpos compactos. Aqui não, eu posso ter um determinado corpo com espaço vazio. Então, se o corpo passa a apresentar espaços vazios, corpos vazios ou, se preferir, ocos, né? Então nós passamos a ter para ele uma determinada densidade representada apenas pela letra D. E essa densidade é dada pela razão da massa, pelo volume do material. Notem aqui o seguinte. Eu havia citado inicialmente que a densidade, por exemplo, da substância óleo, né, ela é menor do que a da substância água, por isso que ela fica em cima. Quando eu pego água e um bloco de ferro, mas pensa comigo, como se fosse um trilho, né, um pedaço de um trilho da linha férrea. Você pega um pedaço de trilho de ferro e coloca dentro da água. Obviamente você sabe que ele vai afundar dentro da substância água. Mas, se eu pegar esse pedaço de ferro, como se fosse uma massinha de modelar, e pudesse fazer no mesmo um barquinho, quando eu colocar esse barquinho composto de ferro na água, ele afunda? Obviamente todos sabem, não. Ele passa a flutuar na substância água. Você alterou a massa específica do ferro? Não. Mas você alterou a sua densidade. Quando você pega um barco ou um navio, enfim, quando você altera de alguma forma o volume ocupado por esse corpo, ao aumentarmos o volume desta substância, percebam, corpo vazio, se eu aumentar o volume modelando este material, eu posso fazer com que ele tenha uma queda na sua densidade. Então o navio de ferro, ele só flutua na água porque ele é menos denso do que a substância água. Mas não porque eu alterei a propriedade específica do ferro,
mas eu mudei a sua densidade como um todo, alterando o volume do mesmo, tá certo? Surgindo, claro, depois força de empuxo, diversos outros conceitos, diversos outros aspectos, que mais uma vez também dependem do volume do objeto. Mas percebam, eu posso alterar o volume da substância, fazendo assim com que a sua densidade diminua. Redução de densidade, ou seja, uma queda no valor dessa densidade, fazendo com que o material se torne menos denso, permitindo assim com que ele flutue na água. Exatamente o que acontece quando nós falamos apenas da densidade. Então aqui eu posso ter um corpo vazio, eu posso ter um corpo oco, diferente da propriedade específica do material, ok? E o último conceito, pouquíssimo aparece em provas, mas eu tenho que comentar com vocês a questão do peso específico. Então, quando nós falamos ainda sobre esse conceito inicial, introdutório, é importante ainda observarmos que eu posso ter para os diferentes materiais o que nós definimos como um peso específico da substância. Esse peso específico, ele faz uma analogia com a força-peso do material. É como se nós estivéssemos observando uma densidade absoluta, uma massa específica, mas em função do seu peso. Então, quando nós pensamos no peso específico, que eu vou representá-lo por essa letra grega Rho, é aquela mesma que pode aparecer em densidade? É a mesma letra grega Rho. Esse peso específico é a razão do peso do objeto pelo volume do mesmo, tá certo? Como você bem sabe, peso é massa vezes a gravidade, dividido pelo volume da substância. Levando-se em consideração ainda que a razão da massa pelo volume é a massa específica, isso ainda pode ser dado como μ vezes g. Então é assim que eu calculo, é assim que eu determino o peso específico de um material, o peso específico de uma substância. Esse peso específico, ele vai apresentar como unidade de medida a grandeza Newton por metro cúbico. Bastante atenção, não confundam depois com a unidade de medida de pressão, que é Newton por metro quadrado. Isso nós estamos tratando especificamente do peso específico do material. Seria você pegar o peso que aquele corpo possui dividido pelo volume ocupado pelo mesmo. Beleza? Então isso daqui é o que eu tinha para falar para vocês nessa parte introdutória sobre hidrostática. Tá bom? Valeu, galera. Abraço.